Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Escola Bíblica Dominical, Livres em Cristo, 23 de junho de 2023. Nosso tema de hoje é Importa que Cristo seja pregado. Nós vamos ler, continuando a exposição bíblica em Filipenses, vamos ler capítulo 1, do verso 12 ao 26. Diz assim a palavra do Senhor. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, que vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo me redundará em libertação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer seja pela vida, quer pela morte. Portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para que o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença, de novo, convosco. Que Deus nos abençoe pela sua palavra lida. Oremos. Querido e santo Deus, Pai Todo-Poderoso, eu quero louvar teu santo nome e agradecer ao Senhor, porque o Senhor nos deixou a tua palavra para nos instruir, para nos corrigir e consolar, para nos estimular na caminhada. Obrigado, Senhor, por esse texto tão maravilhoso que acabamos de ler. Dá-nos a iluminação do teu Santo Espírito para a compreensão e dá-nos o
quebrantamento do coração, para que esta palavra habite em nós e nos transforme. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é interessante perceber que para um cristão, tudo o que importa, ou em primeiro lugar o que importa, é que Jesus Cristo seja anunciado em todas as circunstâncias da sua vida. Quer sejam elas circunstâncias favoráveis, quer sejam desfavoráveis. O cristão precisa aproveitar todas as oportunidades para testemunhar Jesus. E às vezes nós testemunhamos com muito mais eficácia quando estamos numa situação difícil. Lembrando o contexto da carta, Paulo estava preso em Roma. Para esse estudo de Filipenses, estou assumindo Roma como local da sua prisão, embora existam outras possibilidades ventiladas pelos estudiosos do Novo Testamento. Alguns defendem a ideia de Éfeso. Já dissemos no primeiro estudo que não há uma menção de uma prisão em Éfeso no livro de Atos. Outros defendem a ideia de Cesareia, onde Paulo ficou por 2 anos preso, aguardando ir para Roma. Mas há evidências internas, e nós vamos pontuando algumas ao longo do estudo, de que Roma seria o lugar dessa prisão, a sua primeira prisão. Ele será solto, sim, e ele demonstra aqui sua esperança de ser solto. E depois a sua segunda prisão redundará em martírio. Mas essa primeira prisão em Roma é a forma como Lucas termina o livro de Atos dos Apóstolos, deixando Paulo ali preso numa casa alugada em Roma e vigiado pela guarda, evidentemente. Então Paulo está nessa situação. E dali ele escreve às igrejas, e uma dessas igrejas é a igreja de Filipos, uma igreja que se mostrou desde o início como uma igreja associada, parceira desse ministério apostólico. Então Paulo não quer que aqueles irmãos em Filipos sintam pena, compaixão pela situação que ele está passando. Talvez tenha chegado até eles essa notícia da prisão de uma forma que os assustou. E eles, por amarem muito o apóstolo Paulo, podem ter se sentido ali tristes, contristados, compadecidos. E essa notícia chegou até Paulo, talvez através do emissário de Epafrodito. E Paulo então escreve essa carta para encorajá-los. E o apóstolo usa todas as situações da vida para testemunhar Jesus e para encorajar aqueles aos quais ele evangelizou a permanecerem firmes no Senhor e também anunciar Jesus. E ele faz isso aqui. Portanto, vamos caminhando e pontuando alguns aspectos importantes desta carta. No verso 12, quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Que coisas? A sua prisão desde Jerusalém, onde ali ele testemunhou diante dos judeus, pregou Cristo Jesus, depois em Cesareia, diante do governador, diante do rei Agripa, ele testemunhou, e agora no navio, na ida dele para Roma, ele testemunhou, ele pregou, foi uma viagem difícil, o Senhor
protegeu ali a tripulação, protegeu os passageiros no naufrágio, nenhuma vida se perdeu. Isso foi testemunho e Paulo chegou a Roma e continua fazendo isso. Porque na casa onde ele ficou preso, ele recebia pessoas e ele expunha o evangelho. Então ele vê em tudo isso benefícios. E Jesus já havia dito a ele que era importante que, assim como ele deu testemunho em Jerusalém, assim também ele o fizesse em Roma. Então ele vê tudo como uma contribuição para o progresso do evangelho. Imagina se todos nós, cristãos, encarássemos a vida dessa forma. As situações difíceis que nos acontecem, as tribulações, enfermidades, problemas, tudo nós usássemos como oportunidades para testemunhar Jesus, ou seja, para o progresso do evangelho. É o que devemos fazer como servos do Senhor. Era o que Paulo fazia. Verso 13. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. A guarda pretoriana era a segurança pessoal do imperador. Essa é uma das evidências fortes de que Paulo estava em Roma. Havia o pretório, ou praetório, no texto grego, onde era o quartel desta guarda. E soldados da guarda pretoriana foram designados para guardar o apóstolo Paulo. Paulo estava preso numa casa alugada, mas ele era ali mantido sob vigilância da guarda. E os guardas iam trocando de turnos. E Paulo ia aproveitando para anunciar a cada um o evangelho. Esses guardas voltavam para o praetório, ou seja, o quartel, e ali eles levavam o evangelho e anunciavam Jesus Cristo também aos demais. De que outra forma Paulo teria para pregar a guarda pretoriana se não fosse essa? Então, ele vê isso um aspecto positivo da sua prisão. Pregando o evangelho à guarda pretoriana. E a maioria dos irmãos, uma outra vantagem que ele vê, verso 14, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. O testemunho de Paulo ali em Roma, preso, se tornou notório, a ponto de encorajar irmãos a serem mais destemidos, mais intrépidos, mais ousados na pregação do evangelho. Então, tudo isso era aspectos que Paulo via como positivos. Nós não encontramos na vida do apóstolo Paulo, nem nos momentos mais críticos da sua existência, mesmo na sua segunda prisão, quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, ele sabe que daquela prisão ele não sairia. Mas nós não encontramos um Paulo triste, desanimado, arrependido de ter exercido esse ministério. Ele vê que ali já havia chegado ao final do seu ministério, mas ele vê de uma forma positiva. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, diz ele no capítulo 4, verso 7 da segunda carta a Timóteo. E logo em seguida, no verso 8, ele diz: já agora a coroa da justiça me está reservada, não somente a mim, mas a todos que amam a vinda do Senhor. Então não há desespero, não há frustração, não há arrependimento. Paulo, em nenhum momento do seu ministério, ele se vitimiza.
Pelo contrário, cada uma dessas situações que ocorreram serviram para ele testemunhar Jesus. É indubitavelmente um dos maiores exemplos que nós temos de pregadores do Evangelho. Ele prossegue, verso 15, dizendo o seguinte, que havia pessoas que estavam pregando o Evangelho também, aproveitando a sua ocasião ali de prisão. O conteúdo da sua mensagem era Cristo, mas a motivação deles era outra. Olha o verso 15. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo. Então, o conteúdo da mensagem deles era Jesus. Por inveja e porfia. A motivação estava errada. Jesus nunca pode ser pregado dessa forma. De quem que eles tinham inveja? Talvez do apóstolo, do seu ministério. Porfia, contendas. Não gostavam de Paulo. Então o coração deles não está pronto para a pregação do Evangelho. Por que eles faziam isso? Outros, porém, fazem de boa vontade. Tem aqueles irmãos que eram estimulados pelo testemunho de Paulo e pregavam de boa vontade, anunciando verdadeiramente a Cristo. Agora, estes da inveja e da porfia, verso 16, estes, ou seja, não estes da inveja e da porfia, mas estes que pregam de boa vontade, pregam por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Eram aqueles que estavam estimulados pela prisão dele, impactados pelo exemplo. Agora, aqueles, verso 17, aqueles, o grupo da inveja e da porfia, agora sim, contudo pregam a Cristo por discórdia. A discórdia estava na postura deles em relação à postura de Paulo. Eram inimigos. Provavelmente motejavam de Paulo, dizendo o seguinte, olha, se ele fosse apóstolo, ele não estaria numa situação dessa. Se ele fosse apóstolo, ele estaria protegido pelo Senhor e não estaria preso. Então ele deve ser um impostor. Então estavam pregando por discórdia. Insinceramente, não havia sinceridade no coração deles, o que havia era inveja. E o pensamento deles, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Achavam que ao pregar o Evangelho, de alguma forma Paulo seria prejudicado. Talvez eles estivessem enfrentando as autoridades com a pregação deles. E isso poderia acarretar dano a Paulo, uma motivação errada. Ou talvez, seguindo uma outra direção de entendimento, nós poderíamos ver aqui os pregadores da prosperidade do passado, que poderiam dizer, este homem não tem fé, ou ele está em pecado. Caso contrário, ele não estaria passando por uma situação dessa. Como apóstolo verdadeiro de Cristo, o Senhor o protegeria, ele não estaria preso. De qualquer forma, eles estavam fazendo para prejudicar Paulo. Agora, como Paulo encarava isso? Diz no verso 18, e aqui esse verso 18 é o versículo principal dessa passagem, é o cerne dessa sessão. E diz assim, todavia que importa? Paulo não levava a sério isso. Ele não estava ligando se eles estavam pregando por inveja, por porfia, de forma insincera, para prejudicá-lo. Ele não estava importando com isso. Ele diz assim, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim,
sempre me regozijarei. Ele se alegrava, porque, embora o motivo não fosse correto, o conteúdo da pregação estava anunciando Jesus. E é isso que importava para o apóstolo Paulo, que Jesus fosse anunciado. Paulo não entrava em disputas ministeriais, como muitos pregadores da atualidade entram, por defender denominações como se fossem territórios seus, por achar que a igreja é propriedade sua. Paulo não era dono de igreja nenhuma. Não era assim que ele entendia a igreja. Entendia a igreja como o corpo de Cristo. Paulo não defendia território nenhum. A sua única defesa era o Evangelho. Ele era um apologista do Evangelho. Paulo tem muito a nos ensinar. Então ele se alegra. Mais uma vez, a palavra alegria aparece aqui. Me regozijo e me regozijarei. Me alegro e me alegrarei. Sinônimo da palavra alegria. Alegro porque, mesmo eles querendo me prejudicar, Jesus está sendo anunciado. Isso traz alegria para o meu coração. Era assim que ele pensava. Verso 19. Porque estou certo de que isso mesmo, que pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus me redundará em libertação. Aqui ele demonstra a sua esperança de sair daquela prisão. Coisa que na segunda carta a Timóteo, em momento algum, ele expressa isso. Pelo contrário, ele sabe que ali havia chegado ao fim. Mas aqui não. Sabia que a igreja estava orando por ele, pela vossa súplica. Pela provisão do Espírito, o Espírito agindo ao seu favor. E o resultado disso seria a sua libertação. A oração por motivo certo, correto, segundo a vontade de Deus. A ação do Espírito em resposta a essa oração. O resultado disso seria a sua libertação. Embora o livro de Atos dos Apóstolos termine, capítulo 28, com Paulo preso ainda, e nós não temos um registro posterior, mas há evidências históricas de que, depois daquela prisão, Paulo, acredita alguns estudiosos do Antigo Testamento, ainda empreendeu uma quarta viagem missionária. Não sabemos até onde ele foi. Talvez ele foi visitar essas igrejas que ele já havia plantado. E a igreja de Filipos seria uma delas, porque ele demonstra essa esperança. Segundo a minha ardente, verso 20, expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Esse era seu interesse principal. Que o Senhor Jesus seja engrandecido. O corpo dele, o seu ser, pertencia ao Senhor. Quer ele vivendo, quer ele morrendo. Portanto, para mim, verso 21, o viver é Cristo, o morrer é lucro. O que ele quer dizer com isso? Enquanto eu estiver vivo, eu estarei anunciando
proclamando Cristo, porque para mim o viver é Cristo. Sem Cristo não tem sentido. E se eu morrer, eu estarei com ele. A morte é lucro. Por que a morte é lucro para o cristão? Porque morrendo o cristão vai estar com Cristo. Morrendo há a cessação de todas as tribulações e também do pecado. Na morte o cristão é totalmente santificado, aperfeiçoado para estar junto com o Senhor. Portanto, é um grande lucro. Embora nós não desejemos a morte, não é normal alguém desejar a morte, mas também não devemos temer, porque é uma experiência difícil que todos passamos, algum dia vamos passar, a menos aqueles que estiverem vivos na volta do Senhor Jesus, não serão mortos, mas serão transformados. Mas os demais todos irão passar. Mas ao passar por esse vale, nós entramos numa existência livre do pecado, livre de tribulação, onde há gozo perene, alegria sem fim, presença do Senhor. Por isso, quer vivendo, quer morrendo, somos do Senhor. Paulo entendia assim. Viver é Cristo. Enquanto eu estiver vivo, vou anunciá-lo. Morrer é lucro. Ao morrer, estarei com ele. Então, aqueles homens que o prenderam podiam prender o seu corpo. Mais tarde, aqueles que o decapitaram mataram o seu corpo. Mas eles não podiam tocar naquilo que só o Senhor pode, o seu Espírito. E mesmo o corpo que eles tocaram, o Senhor vai trazer de volta. Portanto, nós não devemos, como Paulo, temer a morte. Enquanto vivemos, devemos viver para o Senhor. E se morremos, a morte é um lucro. Porque estaremos livres de todos esses sofrimentos presentes e do pecado que tenazmente nos assedia. Verso 22. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ele via a sua vida na carne, ou seja, a sua vida, ele via como um instrumento para o ministério, que o Senhor estava usando para abençoar vidas. Então ele diz o seguinte, no verso 23, ora, se de um lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Entendi que o trabalho dele ainda não estava concluído. Era preciso, então, permanecer na carne por amor à igreja, por amor às vidas a quem ele ministrava. Embora tendo consciência de que partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Mas há uma necessidade ministerial de permanecer. Isso tem que motivar a nossa vida, meus irmãos. Enquanto Deus tiver algo
para você e para mim realizar nesse mundo, ele vai fazer com que nós permaneçamos. Nada pode nos destruir enquanto o Senhor tiver algo para nós fazermos. Entretanto, chegará um dia que o nosso trabalho aqui vai terminar. E quando chegar esse dia, o Senhor nos levará para Ele. É um dia glorioso. Mas enquanto estivermos aqui e estiver algo para fazer, o Senhor vai nos manter e vai nos conduzir. Era assim que o apóstolo entendia. Permanecer aqui por causa da igreja. Verso 25. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé. Isso significa uma função ministerial. Aquela igreja de Filipos e outras igrejas ainda precisava dele para progredir na fé e para se alegrar. Então ele vai permanecer ainda até o tempo que Deus determinar para que o seu trabalho seja realizado, com alegria, com gratidão, sabendo que será útil para o progresso da igreja, daqueles irmãos a quem ele ministrava. Essa visão, ela tira o nosso medo de enfermidades, do futuro, da morte, de tribulações, dificuldades variadas. Saber que o Senhor está sustentando e promovendo as situações que Ele mesmo quer, segundo a sua boa vontade, para que Jesus seja anunciado através das nossas vidas. Quantas pessoas anunciam Jesus num leito de hospital, sofrendo com uma doença incurável? Eu sei de uma senhora nos Estados Unidos, e isso foi registrado pelo seu médico, que lhe dava assistência. O médico que cuidava dela havia entrado de férias e foi passar os pacientes para esse médico que ficaria no lugar dele, e foi apresentando, andando com ele pelo corredor do hospital e apresentando cada paciente, falando, dando um breve histórico de cada um. E essa senhora estava com câncer, estado terminal, havia perdido o marido, tinha pouco tempo, e também um filho de acidente, situação trágica. E quando aquele médico que ia entrar de férias começou a contar a história dela, eles estavam caminhando para o quarto dela, esse médico que ficaria cobrindo as férias do outro, pensou que fosse achar uma mulher deprimida, muito triste por tudo aquilo, perdido o marido e o filho, e ela mesma estava em situação terminal. Mas quando chega à porta do quarto, vê uma senhora sentada na cama, calmamente, lendo a sua Bíblia, e ela olha para eles com uma aparência muito amável e diz assim: posso ajudá-los, doutores? Aquilo impactou tanto esse médico que ele passou a estudar, pesquisar e escrever
sobre a influência da fé em quadros de enfermidade. E já escreveu vários livros a respeito do assunto. Portanto, meus irmãos, qualquer que seja a situação, é motivo de anunciar Jesus. Aquela senhora também entendia isso. E ela estava ali anunciando Jesus no hospital através da sua vida, da sua postura, deixando um exemplo grande de vida cristã. Da mesma forma que Paulo entendia. Finalzinho do texto, verso 26. A fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Então, que ele demonstra uma certeza de que ainda estaria com esses irmãos em Filipos. Isso significa que seria liberto dessa prisão. E voltaria a Filipos, uma igreja que ele plantou. Nós vemos isso no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. A primeira convertida ali foi Lídia. E ele voltaria lá, levando instrução para o progresso daqueles irmãos na fé. E isso traria alegria a ele, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus. Trazia alegria a ele, traria alegria a ele. E com certeza a igreja também que o receberia. Ele não quer que aqueles irmãos fiquem entristecidos. Ele não quer que aqueles irmãos sintam compaixão pela situação que ele está vivendo, passando, mas quer que eles tenham esperança. A esperança de que ele ainda estará com eles para o progresso da fé deles. Que Deus nos abençoe, gerando em cada um de nós, cristãos, também essa visão do apóstolo Paulo, de que todas as situações da nossa vida, favoráveis ou não, sejam usadas por nós para testemunhar Jesus Cristo. Seja Cristo engrandecido na nossa vida, quer pela vida, quer pela morte. Que Deus nos abençoe pela sua palavra. Oremos. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse texto tão maravilhoso. Obrigado pelo exemplo do apóstolo Paulo. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito nos instruir. Fortalece, Senhor, a nossa fé, para que nós venhamos a ter também esta visão. Não nos sentirmos vitimizados diante de situações difíceis, desfavoráveis. Não nos sentir agredidos quando pessoas se levantarem contra nós, mas que toda e qualquer situação possa ser utilizada por nós para anunciar Cristo Jesus, para que o teu nome seja glorificado. Senhor, eu clamo a tua bênção sobre cada jovem livre, para que onde estiver esses irmãos, em suas atividades profissionais, em seus relacionamentos, em suas igrejas onde congregam, que sejam ali testemunho vivo de Cristo Jesus, da obra grandiosa de libertação que o Senhor fez em suas vidas. E assim que outros sejam alcançados, para a glória do teu nome. Eu oro em nome de Jesus.
porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Povo de Deus, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, as consolações e a direção segura do teu Espírito repouse e permaneça sobre o teu povo, agora e para todo sempre. Povo de Deus, fique em paz.